Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe bastante a sua vida. Nós estamos de volta com as nossas devocionais e hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Hoje é sexta-feira, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a fidelidade que nos é apresentada segundo a Escritura. E é importante nós recordarmos a compreensão da fidelidade e entender que hoje nós vamos tratar em cima de Mateus, e a fidelidade aos olhos da Bíblia com base aqui nos registros de Mateus. Mas eu também quero lembrar um pouquinho como é que os judeus pensavam no primeiro século, como é que Jesus nos apresenta a fidelidade e qual é a finalidade da fidelidade. Portanto, nós queremos ter uma compreensão cristológica, nós queremos ter uma compreensão da proposta que Jesus nos oferece dentro de uma interpretação sistemática, e podemos, nos dias de hoje, retratar o que é de fato fidelidade, porque às vezes essa palavra acaba sendo usada, mas sem uma compreensão profunda do que é isso. E a fidelidade, por exemplo, segundo o Evangelho de Mateus, nada melhor do que nós pegarmos algo interessante que encontra-se em Mateus no capítulo 5, lá no versículo de número 17, e você vai encontrar: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha que interessante. Jesus, ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir a lei. Isso chama muito atenção, porque ao escrever, Mateus aqui está escrevendo, e para quem que Mateus escreve? A sua audiência predominantemente era judaica. Então ele está mostrando aqui o interesse de fato que Jesus ele tinha. Ele está apresentando Jesus de uma forma daquele Messias prometido que veio para nos salvar, mas ele não veio revogar as leis, não veio revogar o que os profetas haviam dito, de forma nenhuma. Dentro deste contexto, nós estamos vendo que a fidelidade aparece tanto como um atributo de Deus, quanto uma exigência ética do discipulado. Por quê? As leis não foram revogadas, os ensinamentos dos profetas não foram revogados. Pelo contrário, eles foram cumpridos. E é por isso que Jesus mostra que a fidelidade ela tem uma profundidade maior do que às vezes é expresso pelas palavras. Quando nós vamos à fidelidade, por exemplo, como resposta ao reino, isso é algo extremamente importante. Porque o ensino de Jesus, especialmente ali no Sermão do Monte, ele vai falar que as coisas acontecem no coração, iniciam no coração. E olha que interessante, a fidelidade não é entendida como uma integridade de vida fora do reino de Deus. A fidelidade ela é entendida como uma integridade de vida no reino de Deus, ou seja, diante de Deus. Não se trata apenas de uma observância da lei. É algo profundo, é uma lealdade interna, uma lealdade que começa no coração, uma lealdade sincera que vai brotar no coração. E só pode brotar no coração de um regenerado. Aquele que é alcançado por Deus. A partir deste momento, nós temos, então, de fato, ali a fidelidade sendo apresentada. Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30, nós temos a parábola dos talentos. E é interessante porque os servos fiéis são aqueles que administram com responsabilidade o que lhes foi confiado. Então, a fidelidade aqui está relacionada à mordomia, está relacionada a essa mordomia espiritual, à perseverança, está relacionada à obediência contínua, mesmo na ausência visível de Deus, do Senhor. Então, observe que a fidelidade não é o fato de você observar a lei, mas é observar a Cristo e seguir a Cristo. É ter Deus no seu coração, Deus no centro de todas as coisas. Quando nós vemos a fidelidade, por exemplo, versus a hipocrisia, Jesus Cristo frequentemente denunciou ali a hipocrisia que viviam os escribas, que viviam os fariseus. Por quê? Eles eram infiéis.
Havia uma infidelidade prática ali sendo demonstrada. Embora eles professavam ali um zelo, com religiosidade, como nós vemos, por exemplo, em Mateus 23, olha que interessante. Se nós abrirmos lá, nós vamos ver de forma muito clara isso, porque Jesus censura ali os escribas e os fariseus. Olha como é que inicia aqui o capítulo 23. Jesus falou, então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então Jesus está aqui chamando a atenção, porque eles professavam apenas um zelo, mas não viviam. Então Jesus está dizendo, está errado. Ele está censurando os escribas, porque vocês conhecem, mas vocês não vivem. Então, para Mateus, a fidelidade é antagônica à hipocrisia. Porque se você conhece e não faz, você está sendo hipócrita. Então, você tem que conhecer, você tem que viver e não fazer. Os discípulos fiéis, que é apresentado, eles são discípulos fiéis quando está debaixo da graça, pela graça, por conta da graça. Porque é na graça que nós somos transformados, é na graça que nós somos chamados a viver de uma maneira que agrade ao coração de Deus, de uma maneira que seja íntegra diante de Deus e dos homens. Não que nós jamais vamos pecar, não é isso. Mas, diante de Deus, em Cristo Jesus, nós teremos condições de viver uma vida que agrada a Deus. Olha Mateus capítulo 6. Você tem a prática da justiça. Olha que interessante. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Olha que interessante. Você observe que Jesus está ensinando que uma vida íntegra diante de Deus somente será alcançada pela perseverança e pela graça, aonde em Cristo Jesus nós somos totalmente lavados e perdoados, aonde em Cristo Jesus nós somos regenerados. Essa seria uma forma de nós respondermos ao chamado de Deus. Mas vamos entender o conceito de fidelidade, por exemplo, numa visão judaica. O que será que eles entendiam com isso? O pensamento judaico de fidelidade está profundamente associado a uma ideia de firmeza, está associado a uma ideia de lealdade, associado a uma ideia de confiança. E olha que interessante, nós entendemos a fidelidade também nessa lealdade, nessa confiança na aliança divina, na aliança do Senhor. Então, a fidelidade não é apenas um atributo humano, mas ela é de fato uma expressão da fidelidade de Deus, é uma expressão da fidelidade do nosso Senhor com Israel, por exemplo. Essa é a expressão que nós encontramos, é nessa perspectiva, olhando ali veterotestamentária, que compreende a fidelidade como uma resposta ao amor. Deuteronômio, capítulo 7, vai tratar sobre isso de forma muito clara, demonstrando sobre essa fidelidade. E é interessante porque quando nós compreendemos a fidelidade como uma resposta ao amor, à lealdade de Deus, isso é demonstrado por meio da obediência. Por exemplo, da Torá. Você não obedece à lei pelo mero rito da lei, mas você responde a Deus essa obediência em gratidão, em louvor e glória ao teu santo nome. Então, para o judeu, aqui, precisamente, nós estamos falando do primeiro século, ser fiel significa apegar-se à lei de Moisés e às tradições dos pais, como um sinal de lealdade à aliança que Deus fez.
No entanto, quando Jesus Cristo vem falar sobre lealdade, vem ensinar sobre lealdade, ele propõe uma fidelidade mais profunda, uma realidade radical, uma realidade transcendente. Não é uma mera observância legalista de sua raiz da lei, mas sim ela está enraizada na fé, enraizada na transformação interior que é operada pelo Espírito Santo. Essa é a visão que nós temos, de fato, da fidelidade que nos ensina, que nos demonstra como que nós devemos ser fiéis diante de Deus. É importante isso, porque a fidelidade ela deve ser sempre, sempre levada à compreensão de que em Cristo é que nós somos fiéis. Isso aqui é algo realmente importante. Por quê? Isso vai transcender a observação da lei, mas ela vai ter uma raiz na fé, vai ser transformada e é operada pelo próprio Espírito Santo sobre a vida daqueles que são alcançados por Deus. Então, o ensino aqui que nós estamos vendo, por exemplo, de Jesus Cristo sobre a fidelidade, ele é um ensino muito profundo, porque Jesus Cristo vai reinterpretar a fidelidade à luz do reino de Deus. Então, para ele, a fidelidade é um fruto. A fidelidade é um fruto que vem de um coração regenerado. A fidelidade é um fruto que vem de uma comunhão verdadeira com o Pai, de uma intensa comunhão com Deus. Olha que extraordinário. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de fidelidade. E isso jamais pode fugir das nossas mentes, porque Jesus Cristo é o servo fiel por excelência. Olha, Mateus, o registro que ele vai fazer no capítulo de número 3. Se você olhar o versículo 17 mais uma vez, olha que belo que você vai encontrar. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha a fidelidade sendo apresentada aqui. Jesus, ele é aquele que nos ensina a fidelidade. Quando nós abrimos em Mateus, no capítulo de número 12, lá no versículo de número 18, olha que interessante também, ele tratando sobre fidelidade. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Você vê, a fidelidade de Jesus, ela é ativa. A fidelidade de Jesus, ela é obediente, obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai tratar sobre isso. E constitui, de fato, ali um fundamento dentro da fidelidade com os seus discípulos. Porque ele vai dizer que a fidelidade tem que ser de discípulos. E seus discípulos foram fiéis também ao Senhor, assim como nós somos chamados a ser fiel a Jesus Cristo. Então, o chamado à fidelidade, ele é esse segmento de Jesus Cristo, onde ele exige uma lealdade absoluta e exclusiva. E essa lealdade é exigida ao próprio Cristo. Quando você lê Mateus capítulo 10, lá no versículo de número 37, você vai encontrar essa lealdade sendo apresentada. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Olha que interessante. Nós estamos vendo aqui a demonstração da fidelidade que Deus nos convida a ter. Por quê? Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos sustentados pelo próprio Deus, e isso é um fruto da fé. Não se trata de um mérito humano, mas se trata da graça soberana de Deus derramada sobre as nossas vidas, que nos sustenta, que nos preserva e que nos mantém até a volta de Jesus Cristo. Por isso,
que é importante nós olharmos a fidelidade. É interessante porque numa visão reformada, por exemplo, a fidelidade ela é entendida como uma fidelidade cristã de um resultado pela eleição soberana de Deus, aonde há a regeneração e o homem com o coração regenerado, ele passa a olhar para Deus com amor e gratidão. Ou seja, o homem no seu estado natural, ele é incapaz de adorar a Deus. Ele é incapaz de ser fiel ao Senhor. Mas quando há um coração regenerado, aí nós temos uma vida totalmente moldada, totalmente modificada. Então a fidelidade, ela é um dom de Deus. E a sua perseverança, ela é a garantia pela qual a fidelidade de Deus, ele tem a sua aliança. Lembra de Timóteo, capítulo 2, versículo 13? Então a fidelidade é algo extremamente importante. E é nesse sentido que a fidelidade não é a causa da salvação, mas ela é uma evidência da salvação. Porque aquele que é eleito, aquele que tem um coração regenerado, ele é sustentado pela graça de Jesus Cristo, pelo amor que Deus tem, aonde ele entregou o seu filho, para que nós possamos perseverar. E é interessante porque nós temos um tema dentro da doutrina reformada chamada perseverança dos santos. Você permanece firme nos caminhos do Senhor, porque foi chamado pelo Senhor. Essa é uma das doutrinas centrais da teologia reformada, aonde vai dizer que aquele que verdadeiramente foi regenerado, ele será mantido fiel até o fim, até a volta de Jesus Cristo. Então é importante nós entendermos, olha, Mateus 24, lá no versículo 13, interessante o que Mateus vai tratar e vai corroborar e vai trazer à luz do nosso conhecimento aquilo que nós queremos entender sobre fidelidade de forma muito profunda. Porque ele vai dizer, porém, que preservará, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a fidelidade àqueles que perseveram é porque o próprio Cristo chamou e ele nos deu a graça de permanecermos firmes no caminho do Senhor. Por isso que a gente chama de perseverança dos santos. Vai ser mantido fiel até o fim, até a volta de Jesus Cristo. E aqui nós temos, então, essa demonstração desse pacto da graça, esse pacto de fidelidade que todo cristão ele recebe. Ora, se nós entendemos que a regeneração é algo que vem do coração e é um dom de Deus, a fidelidade do crente está enraizada no pacto da graça, aonde Deus promete salvar e sustentar o seu povo até o fim. Então, um cristão, aquele que é chamado por Deus, unido a Jesus Cristo pela fé, vive em fidelidade. Não é uma obrigação legalista, mas é algo que é um fruto do coração, é um dom que Deus dá aqui de dentro para fora. É no coração que se inicia por todo aquele a quem de fato ama Jesus Cristo, por todo aquele que ama Ele em primeiro lugar, porque Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, eu gostaria de concluir nesta noite dizendo que a fidelidade que nós encontramos aqui no Evangelho segundo Mateus é chamada uma lealdade radical ao reino de Deus. Nós estamos fundamentando isso aqui dentro do livro, dentro do Evangelho de Mateus, aonde nós estamos falando da fidelidade de Jesus Cristo, que ela é operada pela graça soberana de Deus sobre a vida de todos os homens, e os homens que são chamados por Deus se mantêm firmes no caminho do Senhor até o dia em que ele volte. Então, em contraste, por exemplo, com a visão judaica, uma visão tradicional, eles não enxergam pela graça, mas eles falam da fidelidade, da observância legal da lei, nós estamos vendo que nós precisamos obedecer à lei, mas nós não obedecemos pela observância legal, mas pelo prazer de que nós amamos a Jesus Cristo e dentro de nós isso torna-se natural seguir a lei que o próprio Cristo nos ensinou, que ele não revogou, mas ele veio cumpri-la. Então nós vivemos debaixo da lei e também vivemos debaixo da graça. Jesus,
revela que a verdadeira fidelidade nasce de um coração transformado, nasce de um coração regenerado, nasce de um coração que foi totalmente mudado. É esse coração que Jesus está falando. Então, a teologia bíblica, ela vai ressaltar a fidelidade, dizendo que ela não é um produto humano, mas ela é um fruto da eleição, da regeneração e da perseverança dos santos, que é operada exclusivamente por Deus sobre a vida de cada um daqueles a quem ele chamou para a glória do teu santo nome. Então, nesse sentido, a fidelidade cristã é tanto a responsabilidade quanto a evidência da graça eficaz de Deus na vida de cada um dos seus. Por isso que tudo se volta para Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor e Salvador. Nele que tudo se completa perfeitamente. É em Jesus Cristo. Por isso, a fidelidade ela tem uma profundidade maior do que às vezes é empregada nos dias de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um belo final de semana, cheio de graça com a sua família, que você possa aproveitar muito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, pela boa mão do Senhor. Nós nos encontramos aqui no domingo e também nos encontramos na semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Eu sou Cristian Matos, pastor aqui na Igreja Presbiteriana do Alphaville. Nós estamos aqui na Lagoa dos Ingleses. Se você mora aqui pela Redondeza, eu convido a fazer uma visita na nossa igreja. Estamos na Avenida Regente 405. Você é nosso convidado especial com toda a sua família. Mas se você não mora aqui na Redondeza, eu convido você a fazer parte aí dos nossos trabalhos através do canal do YouTube, acompanhando as devocionais, as ministrações, e que você possa nos ajudar aí fazendo parte dessa família cristã que nós temos aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha aí um belo final de semana.